Tudo bem com vocês, pessoal? Então, eu quero aqui deixar uma mensagem para vocês inicialmente, antes de começarmos a nossa aula dessa semana, que é uma mensagem para você que está desanimado, para você que às vezes está triste, que às vezes está achando o que está acontecendo. Eu quero falar com você o seguinte, gente. Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu com a gente antes, como eu havia explicado na nossa última aula, o que seria, o que era uma pandemia e tudo mais. Mas quero que vocês aprendam, vocês que são muito novos, e a gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa vida, com a experiência que a gente vive, que de tudo a gente consegue tirar coisas boas. Então, comece tirando o lado bom de tudo que está acontecendo e não se prenda a notícias ruins, não fique pensando o que pode acontecer, não fique pensando em coisas que não estão nas suas mãos. E o que está nas suas mãos neste momento? Neste momento está nas suas mãos o que você pode decidir. Você pode decidir neste momento pensar em coisas boas, pensar quais são as lições boas que você está aprendendo durante esse momento de quarentena, durante esse momento que você está aí na sua casa, que você está tendo aula online, que você está tendo um aprendizado diferente, de forma diferenciada, e o que tem aprendido, o que você tem aprendido com tudo isso, o que você tem aprendido com os dias que estamos vivendo. É muito bom você treinar essa gratidão, treinar ver o lado bom das coisas para você. A gente está passando por um momento delicado, por um momento difícil, por um momento que muitas pessoas a maioria delas estão muito preocupadas. Inclusive, às vezes a família anda muito preocupada e com razão. Mas existem coisas que cabem a nós e coisas que não cabem a nós, que não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos nesse momento? Ficar em casa, se proteger e proteger a nossa família. E está nas nossas mãos decidir o que nós vamos levar de bom disso tudo, porque isso vai passar. E as coisas boas vão ficar. Isso tudo vai passar, em breve nós voltaremos e voltaremos ainda mais fortes, voltaremos diferentes, voltaremos com um aprendizado diferente, voltaremos com uma maturidade diferenciada, tendo vivenciado algo inédito para nosso século. Então, pessoal, é isso. Eu queria deixar esse recado para vocês antes da gente iniciar a nossa aula de hoje. E espero que vocês possam tirar ótimas lições de tudo isso. Quando a gente voltar, a gente comenta aí o que cada um aprendeu. Fala, galera do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início a um conteúdo que é muito importante, vai ser importante para o ensino médio para você, vai ser importante aí nas provas que você fizer durante sua vida aí de vestibular e todas as outras provas. A gente chama estequiometria. Dando continuidade ao assunto da aula passada sobre balanceamento, você tem que completar, ou seja, você precisa ter entendido como faz um balanceamento para você fazer um cálculo estequiométrico. Eu vou explicar, não é um bicho de 7 cabeças, eu sei que alguém já deve ter comentado que estequiometria é o ó, até no ensino médio eles vão falando que estequiometria é muito difícil, mas não é isso tudo. Eu vou explicar para vocês como que se faz um cálculo estequiométrico na aula de hoje. Mas antes de começar a explicar como que se faz o cálculo estequiométrico, nós vamos dar início aí à correção de atividades da aula passada. Então, nós vamos corrigir as atividades que eu deixei na aula passada e você vai conferir se está tudo ok aí no seu caderno. Se não tiver, você vai e corrige e deixa tudo certo aí, tá? Beleza? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Compartilhar aqui com vocês. Para a gente dar início aí à nossa correção. E aí, em seguida, a gente vai para cálculos estequiométricos, como que faz estequiometria. Então, na atividade que eu deixei aí na semana passada,
Deixei a atividade 14, exercício de aprendizagem. Assim, faça o balanceamento das seguintes equações. A letra A, CR2O3 mais ALCR mais AL2O3. Então, a gente vai por tentativa. Então, se eu tenho aqui, ó, CR2O3 mais AL, esse aqui é o meu reagente. O meu produto, CR mais AL2O. Então, o que eu tenho aqui? Tenho 2 CR, aqui eu só tenho 1, então não está balanceado, eu preciso balancear. Tenho 2 AL, aqui eu só tenho 1, preciso balancear. 3 está correto, beleza? Então, vamos lá, vamos para a tentativa. O CR tem 2, então eu ponho 2 aqui na frente. Vamos dar a cor da caneta aqui para vocês. Vocês verem o que eu fiz. Vamos lá. Então, vou colocar 2 aqui, 2 CR, balanceei CR, ok? E o AL tem 1 aqui, e aqui tem 2. Então, o que eu tenho que fazer? Venho aqui e coloco 2. Balanceou? Vamos lá. 2CR, 2CR. O3. O3, O3. 2AL, 2AL. Ok, pronto. Letra A, prontinho. Então, vamos para a letra B? Muito fácil, né, gente? Letra B. Essa aqui é a letra A. Letra B. H2 mais O2 H2O. Então, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu tenho 2 hidrogênio e 2 oxigênio. Então, aqui eu preciso ter 2 oxigênio aqui, né? Se eu colocar 2 aqui, o que vai acontecer? Esqueci de mudar a cor. Vou colocar 2 aqui. O que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. Vou ficar com 4 hidrogênio e vou ficar com 2 oxigênio. Beleza, o oxigênio balanceou, mas o hidrogênio ficou com 4. Então, eu tenho que colocar 2 aqui também. Vai ficar 4 hidrogênio e 2 oxigênio, balanceou. Beleza? Agora a letra... Então, vamos para a letra C. Você tem aqui C8H18 mais O2. Reagindo, eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo. Esquece esse aqui. Eu não consegui pegar abaixo para pagar. Esquece esse aqui, eu vou escrever aqui embaixo que está maior. Vamos lá, letra C. C8H18 mais O2 reagindo com CO2 mais H2O. Então, vamos lá. A gente tem que ir por tentativa, não é isso? Beleza, eu tenho 8 carbono. Eu tenho 8 carbono, e aqui eu tenho 1 carbono. Então, eu preciso colocar o que aqui? 8. Então, quando eu coloco 8 aqui, automaticamente eu vou ter quantos oxigênio? 8 vezes 2, 16 oxigênio. Aqui eu só tenho 2. 16 mais 1 aqui, 17 oxigênio, né? Então, o que eu tenho que fazer? Antes, vou deixar esse carbono aqui. Começa tentando balancear o carbono. Aí, beleza. Balanceou o carbono. Vamos para o hidrogênio. Eu tenho 18 aqui. E aqui eu só tenho 2. O que eu tenho que colocar aqui na frente? 9. 9 vezes 2, 18. Não é? Deu 18 hidrogênio. Beleza. Mas aqui eu tenho
um oxigênio. Então, vou ter agora 9 oxigênio aqui. Então, eu tenho 9 oxigênio aqui, mas aqui eu vou ter, só vou colocar de outra cor, só para você poder enxergar que aqui eu tenho 9O mais, opa, minha gente, aqui. 9O mais, aqui eu vou ter 8 vezes 2, 16. Então, eu tenho 9 mais 16 oxigênio. Então, eu vou ter 16 mais 9, quanto que dá? Quanto que dá? 20. 9. Nossa. 25, né? 25. Então, eu vou ter 25 oxigênio do lado de cá. Então, eu preciso de 25 oxigênio desse lado. Beleza. Coloca aqui um 25. O que vai acontecer? Vai dar 25 vezes 2, vai dar 50. O que eu coloco? 25 por 2. Então, a minha... Deixa eu arrumar isso aqui bonitinho. H18. Deixa eu pegar a caneta vermelha. H18 mais O2. Eu tenho que afastar. H18 mais O2. E aqui a reação. Vou afastar um pouco mais. H18, C8, H18 mais O2 e aqui a reação. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Deu 25 oxigênio lá. Eu vou colocar do lado de cá, gente, isso aqui é uma conta diferente. Eu vou colocar 25. Só que se eu fizer 25 vezes 2, não vai dar 50? Vai. Vou colocar 25 por 2. 25 por 2 vai ficar igual aqui, porque vai ser 25 dividido por 2, que vai dar 17,5 vezes 2, que vai dar 25. E aí vai dar 25 oxigênio, beleza? Só isso aí que tá diferente nessa conta. Então, fica assim que tem que ficar suas equações balanceadas. Tá mais arrumadinho para você ver como que ficou. Tá? Aí eu só queria fazer junto com você, para você entender o processo. Mas aqui, corrigido certinho, você pode dar um print aí, corrigindo seu caderno se tiver alguma coisa errada. Passando mais para frente, qual das afirmações a seguir são verdadeiras, considerando que em um recipiente há 2 mol de CO2? Justifique. Vamos lá. Letra A. Contém 12 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Essas questões contêm 2 átomos de carbono, letra B. Letra C. Contém 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Aqui, ó, letra A, ela é verdadeira, porque em mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Em mol, haverá 12 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Em 2, né? Porque se em 1 tem 6, em 2 vai ter 12. Isso aqui começa já o cálculo estequiométrico. Eu passei para vocês fazerem a atividade antes, mas quando vocês entenderem a estequiometria, que é cálculo estequiométrico, que é muito simples, você vai compreender esse exercício aqui até melhor, tá? A estequiometria nada mais é do que uma receita, só que em mol. Por exemplo, você vai fazer um bolo e gasta 3 ovos para fazer aquele bolo. E para fazer 2 bolos, 6 ovos. É mais ou menos assim, um pouquinho mais diferente. Tá? E aí, vamos lá. A letra B, falando, contém 2 átomos de carbono. Você falou 2 mol de CO2. Contém 2 átomos de carbono? Não, é falsa. Por quê? Em 1 mol de CO2 há 1 mol de C.
Ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, 1 mol é 6. 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Tá? Letra C contém 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono, porque eu estou falando de 2 mol. Verdadeira, em 2 mol de CO2 tem 2 mol de C e 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Simples demais essa, mas só que se você não conseguiu compreender, é porque a matéria ainda a gente vai dar uma continuidade aí, pra você ver. A 16. Qual das amostras a seguir possui maior quantidade de átomos? Mostre com cálculos. Então, vamos lá, os cálculos já estão prontos aqui para vocês. Considerando a massa molar de CO igual a 28 gramas por mol e N igual a 28 gramas por mol, o que a gente tem? 1 mol de CO contém 1 mol de átomos de carbono, 1 mol de átomos de O, 2 mol de átomos, beleza? CO, 28 gramas de CO, tá? 2 vezes 6,0 vezes 10 a 23 átomos, que a gente sabe que é o que vale a 1 mol. Aí você faz a regra de 3, 8 gramas de CO para X. Tá? X vai dar 3,4 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de N2 contém 2 mol de átomos de N. N2 é 28 gramas de N2, dá 2,6 vezes 10 a 23 átomos. Relembrando que 6 vezes 10 a 23 é equivalente a 1 mol. A gente monta a regra de 3 com os dados que a gente tem. 10 gramas de N2 para Y. Y é igual a 4,3 vezes 10 a 23 átomos. A amostra N2 possui maior número de átomos. Era só isso que você tinha que saber. Mostrando, fazer o cálculo e mostrar qual possui o maior número de átomos. E aí a gente vai começar com conteúdo de estequiometria para você compreender melhor esse tipo de cálculo. Eu não fiz aqui igual eu fiz o balanceamento para vocês, por causa de tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Eu consegui dar o conteúdo de estequiometria e a gente encerrar o conteúdo de química, tá? Em geral, quando as pessoas elas resolvem fazer uma nova receita de bolo, lembra que eu falei com vocês lá? Elas consultam uma receita que traz a lista dos ingredientes, bem como a quantidade de cada um deles. Com essas informações, é possível, eu vou colocando no marca-texto, que esse aqui é o livro, só que eu vou passar no marca-texto, é bom você copiar no seu caderno. Vamos lá. Quando as pessoas resolvem fazer uma nova receita de bolo, elas consultam uma receita que traz a lista de ingredientes, bem como a quantidade de cada um deles. Com essas informações, é possível alterar a quantidade de ingredientes para mais ou para menos, sem que a receita mude. Então, por exemplo, eu quero fazer um bolo, eu gasto 3 ovos, eu quero fazer 10 bolos, eu gasto 30 ovos, a receita não vai mudar. Tá? Da mesma forma, um químico pode querer saber quanto de uma determinada substância X é necessário para reagir com uma substância Y e produzir uma outra substância Z, por exemplo. Isso que é a estequiometria. Ela compreende as informações quantitativas relacionadas às fórmulas e equações químicas. Quantidade de agente que eu preciso para poder ter um produto. Os cálculos estequiométricos são baseados nas leis ponderais, que a gente falou na última aula. Na lei da conservação de massa, que a gente falou na última aula, na penúltima aula, na lei das proporções definida e na lei das proporções múltiplas, todas que nós falamos nas nossas últimas aulas. Por isso que a química dá uma continuidade, é uma coisa levando a outra. Você precisa compreender, ter compreendido o conteúdo anterior. Tá? Se você não compreendeu, vou ter o vídeo gravado, você volta lá e assiste novamente. Para realizar os cálculos químicos e determinar as relações estequiométricas entre os participantes de uma reação química, devemos considerar alguns requisitos. 1. Verificar se a equação química está balanceada. Primeira coisa que a gente precisa ver é se essa equação está balanceada. Se não tiver, você precisa fazer o balanceamento antes de fazer cálculo estequiométrico. Muita gente peca nisso aí. Começa a fazer, vou fazer estequiometria, fez a conta, às vezes teve um raciocínio correto, mas não estava balanceado, então errou tudo.
Tá? Os coeficientes dos participantes da reação química estão relacionados à quantidade de material em mol. Tá? Então, isso aqui você tem que olhar, a quantidade sempre será em mol. Havendo necessidade, converta a quantidade, isso aqui também é muito importante, em mol das substâncias nas unidades desejadas, que pode ser unidade de massa, por exemplo. Então, você tem que ver que todas as... Quando a gente vai fazer... Quando você vai fazer um cálculo estequiométrico, todas além de estar balanceado, você tem que ter massa, volume, está igual. Você tem que se converter. Se dá converter, converte. Considere a seguinte situação, por exemplo, a ferrugem é o resultado da oxidação do ferro. O ferro, em contato com o oxigênio do ar e com a água, sofre oxidação e daí surge a ferrugem. Uma reação que pode apresentar tal fenômeno é Fe mais O2, Fe2O3, que é o resultado aqui. Se quiséssemos saber qual a massa de ferrugem Fe2O3 obtida quando 112 gramas de ferro reage com oxigênio suficiente, como procederíamos? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que verificar se essa equação está balanceada. Então, você pegou o ferro, do reagente eu tinha quantos? 1. Do produto eu tenho 2. Está balanceada? Não está balanceada. Do oxigênio do reagente eu tenho 2. E do produto eu tenho 3. Então, essa equação não está balanceada. Então, a gente vai balancear o oxigênio e aí a gente tem que multiplicar a quantidade de oxigênio dos reagentes por 3 e a dos produtos por 2. Então, vamos lá. Aí, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Dos produtos você vai multiplicar por 2, vai dar 6. Então, balanceou o oxigênio. Em seguida, usamos o coeficiente 4 para o ferro, para você balancear o ferro. Então, você vai 1 vezes 4 igual a 4, você vai ficar com 4 ferro de um lado e 4 do outro. O oxigênio, você vai ter 6 de cada lado. Então, vai ficar assim, ó, a equação balanceada. 4 Fe mais 3O2, que é aqui 3 vezes 2, 6, mais, vai reagir com 2 vezes 2, 4, então 4, tá vendo? O3, beleza? 4 mol de ferro reagem exatamente com 3 mol de gás oxigênio para produzir 2 mol de Fe2O3, que é o ferro oxidado. Se a massa atômica de ferro é igual a 56 gramas por mol e do oxigênio é igual a 32 gramas por mol, a gente faz a seguinte leitura. A gente falou que é 4. 4 vezes 56 gramas de ferro reagem exatamente com 3 vezes 32 gramas de O2 para produzir 2 vezes 160 gramas de Fe2O3, ou seja, 224 gramas de ferro reagem exatamente com 96 gramas de O2 para produzir 320 gramas de Fe2O3. Observe que as massas estão de acordo com a lei de conservação das massas, ou seja, permanecem tanto no reagente quanto no produto. A 320 gramas de reagente e 320 gramas de produto. Para responder a questão proposta, a gente utiliza a lei das proporções definidas, né? Que é aquela lei da última aula. 4Fe mais 3O2, 2Fe2O3, 224 gramas, dividido por 2, 112 gramas. Aqui eu tenho 96, aqui 320 dividido por 2 para X. Aí você vai observar que há duas situações. Uma cujos dados são fornecidos pela própria equação química e que se refere às massas atômicas. E uma outra situação, que é solicitada pelo exercício, qual a massa do produto é formada a partir de 112 gramas de reagente. Quando montamos uma tabela, fica fácil perceber que de uma situação para outra há uma redução pela metade das massas dos participantes. Então, o valor de X corresponde a 320 gramas por 2
ou seja, X é igual a 160 gramas de Fe2O3. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Você precisa colocar isso um debaixo do outro. Você precisa colocar, independente do problema, independente de qual situação, você precisa observar, você precisa visualizar. Quando o problema te der alguma coisa, você precisa visualizar os dados. Então, faça os dados certinho para você colocar na regra de 3 e aí você conseguir chegar no resultado seguindo passo a passo. Primeiro olhar se está balanceado, depois olhar, verificar se é massa, volume, se tiver que converter, se vai converter, e aí por aí vai. Tá? Continuando, reação de combustão. Além de serem muito comuns, as reações de combustão são também muito importantes. São conhecidas como reações de queima. Essas reações, gente, são diferentes e eu vou explicar agora como que ocorre a reação de queima. Possui uma característica a produção de calor, geralmente luz e fogo. Então, exemplo dessas reações: incêndios, chama de fogão, carvão nas churrasqueiras, fogos de artifício, entre outros aí. As reações de combustão são complexas, porém nada nos impede de usar equações químicas simplificadas para representar esse tipo de reação. Tá? Há dois tipos dessas reações: combustão completa e combustão incompleta. Combustão completa. Nesse tipo de reação, a comburente, oxigênio, o oxigênio ele é sempre um comburente suficiente para oxidar completamente os elementos que constituem o material combustível. Ou seja, se houver carbono, ele se transforma em CO2. Se houver hidrogênio, ele se transforma em H2O. Se houver enxofre, ele se transforma em CO2. E assim por diante. Então, o oxigênio é o meu comburente, vai fazer essa reação de combustão. Tá? Vamos lá. A chama azul nas reações de combustão ela é um indicativo de que a combustão completa se processa. E como todos os participantes da reação são queimados, não é produzido fuligem. Quando eu tenho uma combustão completa, todos são queimados. Então não tem fuligem. Olha pra você ver, quando a chama do seu fogão está azul. Então, para você ver, quando essa chama fica vermelha, tá acontecendo alguma coisa lá, o gás está acabando, a chama está vermelha. Porque não tem ali, os participantes, eles não têm reação suficiente, não tem algum desequilíbrio ali, a combustão não está sendo completa, a chama está vermelha, às vezes tem alguma coisa errada, está entupido, aí alguma coisa está atrapalhando a reação, e aí produz fuligem, tanto que o negócio fica tudo preto, a trempe do fogão, quando você chama vermelha. E tanto que quando você vai desentupir, né, se você já fez, seus pais já fizeram isso, quando você vai desentupir um fogão, quando a gente observa que desentupiu é quando a chama está azul, porque ali só está com os gases reagindo ali, não tem nada ali atrapalhando. A reação, não tem nada atrapalhando o oxigênio entrar, não tem nada atrapalhando a combustão, entendeu? Combustão incompleta ocorre quando não há comburente suficiente para oxidar completamente os elementos que constituem material combustível. Nesse caso, como na figura a seguir, o carbono é transformado em monóxido de carbono, CO, gás tóxico ou simplesmente C, fuligem. A chama amarela é um indicativo de que uma reação de combustão incompleta, ocorre quando não há comburente suficiente para oxidar completamente os elementos que constituem material combustível. Nesse caso, como nessa figura aqui, o carbono ele é transformado em monóxido de carbono, que é tóxico, ou simplesmente fuligem. A chama amarela é indicativo de que uma reação de combustão incompleta está ocorrendo. E eu repeti o que eu falei no slide anterior, né? Que a queima de carvão é incompleta, por isso a chama é amarela, e há a produção de fuligem e fumaça. Apesar das reações de combustão elas serem espontâneas, elas necessitam de uma pequena energia denominada energia de ativação.
para que se inicie. Esse é o motivo pelo qual precisamos atritar, por exemplo, palito de fósforo na caixa para acender. O atrito ele gera calor, energia, é utilizado para quebrar algumas ligações dos reagentes e fazer com que as substâncias inflamáveis do palito entrem em combustão. Uma vez iniciada a reação, o próprio sistema gera energia para que outras ligações sejam rompidas. Se não houver o fornecimento dessa mínima quantidade possível de energia, a reação não se inicia. Se você pegar um palito de fósforo e colocar do lado da caixa, não vai acender. Precisa da energia de ativação. O gráfico a seguir ele mostra que os reagentes possuem mais conteúdo energético que os produtos. A reação ela é exotérmica, isso que eu já ensinei para vocês, reação endotérmica e exotérmica. Ou seja, vai liberar calor. Quando o calor ele entra, é endotérmico. Quando libera calor, é exotérmico. Mesmo assim, é necessário fornecer uma pequena energia para que o processo ocorra. Então, aqui é o caminho da reação, a energia que você tem que fornecer, o reagente. E aí eu tenho a energia fornecida, que é aqui. Quando reage, energia de ativação, isso aqui. Aí eu vou, a reação queimando. Queimou, 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 tem um produto. Tá? Então, você já viu esse triângulo de fogo? Quando a gente fala em fogo, 3 componentes não podem faltar: combustível, oxigênio e calor. Esse é o triângulo: oxigênio, combustível e calor. Se um deles faltar, o fogo é extingue. O combustível é tudo aquilo que pega fogo: papel, óleo, madeira, gases, tecidos, entre outros. O oxigênio é o comburente que dá suporte às reações químicas que ocorrem durante a queima. O combustível precisa reagir com o oxigênio e liberar calor, gases, fumaça e fuligem. O ar tem cerca de 20% de gás oxigênio e a maioria dos incêndios necessita de apenas 16% desse gás. O calor é necessário para o fogo se propagar. Por isso que quando a pessoa está pegando fogo, o pessoal fala assim, aí o povo joga água, tudo errado. Tampa, abafa. Tem, por exemplo, uma panela, começa a pegar fogo, tampa a panela. Quando você faz isso, você corta o oxigênio. Então, acaba o fogo, entendeu? Por isso que a gente precisa abafar, precisa tampar, para poder cortar aquilo ali. Isso que existe as portas, quando você vê no prédio, existe aquelas portas para incêndio, corta fogo, para poder, que não tem nenhuma fresta para passar oxigênio, aí não passa. Então não vai ter esse calor vindo do outro lado. Acaba cortando ali o fogo. Tá? Aí você vai pegar o Recode e acessar aí para ver dicas de prevenção de incêndios em residências, muito importante, assista. Então, se você está vendo no computador, fica fácil, pega seu celular e coloca no computador. Se você está vendo acompanhando no livro, você coloca no livro e consegue acessar aí. Para refletir, se um motorista descobre que pelo escapamento do seu carro está saindo gás carbônico, CO2, e monóxido de carbono, CO, além de grande quantidade de fuligem, ele pode afirmar que está saindo combustível pelo escapamento? Ele pode afirmar isso? Para vocês refletirem aí, tá? Coloca aí no seu caderno para mim. Comentem e mandem mensagem por e-mail, WhatsApp, que seja, sobre essa reflexão aí. E na mídia, você sabe como funciona o carro híbrido? Acesse QR Code e entenda o seu funcionamento. Muito interessante, muito atual, um assunto que vale a pena você acessar e é o que eu vou falar aqui também, tá? Como funcionam os carros híbridos? Tá aí no seu livro também. Eles combinam 2 motores. Isso que chama híbrido, né? Em biologia, quando a gente fala que o ser vivo ele é híbrido, é 2 espécies diferentes que se cruzaram, são espécies híbridas. O carro híbrido nada mais é do que 2 motores, um de combustão e o outro elétrico. Cada um com uma função diferente. São classificados em 3 tipos, dependendo de quanto de cada motor é necessário para que o veículo se movimente. Série. Funcionam exclusivamente pelo motor elétrico, utilizando o motor a combustão apenas para recarregar a bateria. Paralelo. Funcionam com os 2 motores, embora o motor a combustão ele atue mais que o elétrico.
Misto, eles vão combinar as características dos sistemas em série e em paralelo, dependendo das exigências para atingir a eficiência máxima. Então, aí você tem, número 1, a bateria. Elas são semelhantes às baterias do íon lítio dos smartphones, bem maiores, para atender as necessidades de funcionamento dos veículos. Elas são constituídas de lítio e outros elementos químicos denominados terras raras e que inviabiliza sua produção em escala global. Isso que não foi feito em escala global. O elevado custo, a baixa autonomia e a reciclagem das baterias ainda são os desafios aí da atualidade. O 2 é o módulo de controle. Como é que é esse módulo? Direciona a energia produzida na bateria para o motor elétrico durante a aceleração, controlando a velocidade do veículo. O 3. A energia elétrica ela é convertida em energia cinética. Lembra lá? Energia elétrica, energia cinética, fazendo o eixo das rodas girar, colocando o carro em movimento. Os veículos elétricos ele apresentam maior desempenho que os veículos a gasolina, além de não emitirem ruídos. E o 4, os freios. O mecanismo de freio regenerativo recupera parte do calor produzido pelo atrito em energia elétrica, que é redirecionado para a bateria. E o 5, motor de combustão. Ocorre uma reação química dentro da câmara de combustão. Nessa reação, o combustível, o oxigênio e faíscas produzem gases que, devido à pressão, fazem os pistões se moverem, então o carro começa a andar. A combustão do motor elétrico ajuda a recarregar a bateria. E além dos ruídos, o motor a combustão ele emite CO2 e outros gases poluentes. Motor a combustão. Já o elétrico não emite CO2 e não emite gases poluentes. No Brasil, há pontos de recarga em supermercados, shopping e postos de combustível, mas ainda não oferecem muitos locais para carregamento. Normalmente oferecem carga rápida e carregam cerca de 80% em uma hora. Também é possível recarregar em casa nas tomadas 110 volts ou 220, mas o tempo de recarga é maior. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da nossa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos corrigir as atividades que eu deixei para vocês nessa semana. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, porque esse assunto é um assunto que você vai acompanhar ainda no ensino médio. Tá? Muito importante que você compreenda e faça todas as atividades para você testar os seus conhecimentos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Valeu! E a meta de hoje é determinar ser uma pessoa feliz e realizada emocionalmente. Nunca se esqueça que uma pessoa feliz e realizada emocionalmente tem um caso de amor com a sua própria história, se reinventa diante das dificuldades, não tem medo das suas lágrimas, porque é capaz de transformá-la em sabedoria. Todos os dias, não seja um mendigo no território da emoção. Determine ser uma pessoa sociável, determine ser uma pessoa alegre, comunicativa, determine superar os seus cárceres mentais lá dentro, no silêncio da sua mente, várias vezes por dia. Eu determino ser uma pessoa relaxada, mais solta, livre, realizada, capaz de abraçar a vida como um show imperdível.